Olá pessoal, quem fala aqui é o Wilson e hoje nós vamos gravar um vídeo sobre como desenhar cabeça de frente perfil, beleza? Então, vamos nessa, vamos ver aqui. Pessoal, seguinte, nesse exercício nós vamos falar a respeito de como entender as linhas do desenho esquemático através das técnicas de observação, tá legal? Então nós vamos partir desde o momento que você entende o que você deve observar até o momento em que você consegue aplicar essas técnicas em qualquer outro tipo de forma que você quiser também. Tudo bem? Então, nós vamos iniciar aqui observando primeiro o que já existe, tá legal? O que acontece? Quando você olha e você passa a conhecer os métodos de desenho, no caso, né? Existem várias fórmulas, várias receitas aí que a galera costuma dizer, por exemplo, o que funciona, o que não funciona, sabe? Dentro dessa técnica do que funciona e o que não funciona, você vai pegar aqui, por exemplo, vários artistas que trazem, digamos, receitas, formas que eles usam para interpretar uma cabeça aqui no caso, que é o nosso modelo de observação. O que eu quero dizer? Se você pegar aí vários professores, eu mesmo tive experiência com vários professores mesmo de desenho, e cada um deles vai dizer o lugar onde você deve pôr essa linha ou a outra linha, que seja a linha dos olhos, a linha do nariz, a linha da sobrancelha, entendeu? Uns vão dividir a cabeça em 3 partes, outros vão começar pela linha dos olhos e vão fazer divisões totalmente baseadas talvez no olho, outros no nariz. Então, eu trouxe aqui alguns estudos para que nós possamos observar as diferenças. Por exemplo, entre esse modelo e esse outro, nós percebemos que esse cara aqui ele já faz uma divisão totalmente diferente, né? Ele tem todo um desenho esquemático de forma diferente, tá certo? Algumas linhas elas coincidem, né? Se eu observar o anterior aqui, por exemplo, eu vou perceber que a linha dos olhos aqui, elas coincidem com o nariz. Ó. O começo dos olhos coincide com o nariz, o meio da boca coincide com o meio dos olhos, certo? A mesma coisa a gente vai perceber aqui, no caso, na aplicação, né, do perfil, tá legal? Agora, por exemplo, se no outro modelo, caso no modelo número 2 aí, só eu aumentar aqui a minha tela, eu vejo todo mundo aqui das camadas. No caso aqui do modelo anterior, nós também temos essas mesmas coincidências, mais ou menos, é claro. Aqui, por exemplo, a boca é um pouco menor do que seria a metade dos olhos. O nariz já coincide. Então, vocês percebem que esse autor ele já traz uma leitura diferente, tá certo? Né? Aqui, por exemplo, ele diz que a sobrancelha coincide, a orelha coincide com a parte de baixo da sobrancelha. Tá? Se nós pegarmos ali aquele outro modelo anterior, nós vamos entender que esse cara já faz diferente. Esse cara já diz que a sobrancelha coincide a parte de cima com a altura da orelha, tá certo? Então, se você começa a entender, então você fala assim, mas tá, quem está certo, né? Tem alguém aí que está acertando esse negócio? Porque eu quero entender esse método, essa forma de desenhar uma cabeça, e quem está certo e quem está errado, né? Vocês vão, uma hora dessa, chegar nessa conclusão. Entendeu? Eu trago aqui, inclusive, até outros estudos. Ó. Esse cara aqui, por exemplo, ele faz um estudo muito parecido com esse anterior. Ele aplica essa técnica na cabeça. Tá legal? Eu não vamos perder tempo aqui tentando entender o que cada um fez. Tá? Esse não é o objetivo de eu mostrar isso para vocês. Eu só quero mostrar isso para vocês entenderem o que observar. Vocês vão ter que, primeira questão, entender que não existe uma regra. Tá? Não existe um método, não existe alguém que vai ensinar a forma certa para vocês. Tá legal? Mas se não existe a forma certa de eu aprender esse negócio, não existe um método, uma receita pronta, né? Como é que eu vou fazer para aprender esse negócio, cara? O que eu devo observar? Tá legal? É nesse ponto que eu quero levar vocês. Olha esse outro método aqui que interessante, como esse cara utiliza várias observações de linhas auxiliares para montar a cabeça. Esse outro já traz uma simplificação se comparado, né? Aqui até ele tem uma regrinha aqui de 1/3, ele divide a cabeça em 3 partes, né?
Então, assim, se vocês pegarem para estudar esses caras, vocês vão entender que cada um deles faz de uma forma diferente. Tá legal? Esses desenhos aqui que eu estou usando como referência, eu busquei eles no Pinterest. Então, vocês podem, inclusive, pesquisar lá por desenho de cabeça, frente e perfil, vão encontrar uma série de estudos de outros artistas, tá? Com relação a desenhos esquemáticos, que é o que esse trabalho traz para nós. São desenhos esquemáticos, né? Esse outro aqui, por exemplo, ele traz toda uma questão de como você monta a boca, como é que você monta os olhos. Olha que interessante. Esse aqui eu gostei desse estudo porque ele traz para nós uma divisão diferente da cabeça. Ó. A linha dos olhos ela não está no meio, ela está um pouco acima da metade. Isso eu achei muito curioso nesse estudo. Né? Eu aprendi a fazer dividindo bem no meio. Então, quem está certo, né? Essa aqui é a questão. Quem está certo e quem está errado? Okay? Olha esse outro estudo aqui, por exemplo. Esse cara foi bem confuso aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês. Esse cara, ele começa pelos olhos. E a partir dos olhos, ele calcula tudo. Ele calcula o nariz, ele calcula a boca, ele calcula o queixo. Ele calcula toda a cabeça baseada no tamanho dos olhos. Esse cara está errado? Não, não está. Ele tem uma receita. Isso é até uma dúvida muito grande. Às vezes, muitos caras estão começando a desenhar e perguntam por onde eu devo começar a desenhar? Será que eu começo a desenhar pelos olhos? Será que eu começo a desenhar pelo nariz? Né? Eu tive professores que diziam para começar pelos olhos, porque como esse cara aqui, ele dizia que os olhos é a base, é o ponto de referência para você criar, no caso, todo o rosto. Enquanto que outros professores que eu já tive também diziam que você tem que começar pelo nariz, porque o nariz está mais adiante, está mais à frente, mais próximo dos seus olhos. Né? E já tive caras que diziam, não, comece pela boca, comece por onde você quiser. Né? E esses caras começaram a abrir minha cabeça. Né? E quando eu comecei a pensar que não existia uma regra, mas que na verdade eu posso começar por onde eu quiser, eu comecei a querer entender esse argumento. Eu falei, cara, esse negócio parece muito mais interessante do que ter uma regra pronta para eu desenhar. E daí chega a grande questão. Qual a escolha do método, né? Aqui eu trago dois métodos para nós. Eu trago aqui o método da observação. Minha caneta não quis escrever, porque ela está com um fluxo, a suavização muito alto. Então, eu quis escrever aqui, ó, observação. Minha letra é horrível, tá pessoal? Não sou médico, mas levo jeito pra caramba. E aqui o esquemático, desenhos esquemáticos. Okay? Então nós temos os esquemáticos de observação. Qual é a diferença? Se para fazer o esquemático eu preciso entender a observação. Agora você complicou a minha cabeça, né? Vamos lá. O que acontece? O primeiro passo é você entender a observação. Para entender a observação, nós vamos usar aqui, por exemplo, as linhas auxiliares, que é o que eu tenho aqui. Né? Eu tenho várias linhas auxiliares que traçam a cabeça. Eu tenho o desenho de uma oval, que desenha o rosto. Né? Já no desenho, para que eu possa fazer o esquemático, que é esse cara aqui, eu preciso entender o que eu observo. Então, eu vou propor para vocês criarem seu próprio método de desenho. Melhor, método não. Criarem seus próprios esquemas de desenho da cabeça. Esse é o grande desafio para vocês. Então, depois, nas próximas páginas, vocês vão ver como a gente vai fazer isso. Porém, agora vocês vão entender que o que eu devo observar, né? E qual método eu devo escolher, né? Primeiro passo, o método de observação é o primeiro passo que vocês vão escolher. Então, vocês vão começar por aqui, observação. Na observação, vocês vão entender o que coincide aonde. Olho, nariz, boca, orelhas, vocês vão entender aonde cada coisa está posicionada. Né? E vocês vão começar a fazer isso com vários rostos diferentes. E vocês vão começar a compreender quais são as coisas que mais coincidem com o quê. Ou, quiçá, de repente, se você adota o nariz ou adota o olho como parâmetro de ponto de referência, até onde isso dá certo também. Vocês vão começar a brincar com esses esquemas, mas tudo ainda observando. A regra, inclusive, no desenho de observação, é que você vai sempre usar a linha central, é a principal arma que você vai ter para fazer um desenho de observação. Isso aqui é uma sacada, tá? Quem faz retrato baseado em fotografia e tem como objetivo
atingir o desenho perfeito na observação, ele sempre vai partir pelo esquema da linha central. É a primeira linha auxiliar importante no desenho dele. E ela é reta. Tá? Quando você vai para o outro lado, que é o desenho esquemático aqui, aí as coisas mudam. Por quê? Porque no desenho de observação, você precisa entender, você precisa ver e desenhar o que você está vendo. Você precisa desenhar o que você vê. E se você começa a querer entender isso, vai bugar a tua cabeça. Porém, você consegue encontrar várias linhas de coincidências. Tá? Esse conhecimento que você vai capturar na observação, essas coincidências, você vai trazer ela para uma outra realidade, onde você vai começar a querer entender realmente o desenho. No primeiro, você apenas observa e desenha o que você observa. E marca as linhas e começa a encontrar as coincidências. Depois que você encontrou as coincidências, você tem uma consciência do que você fez, você vai então pegar essas coincidências e você vai aplicar ela no processo de entender o desenho. Tá legal? E daí nós vamos entrar no desenho esquemático. No desenho esquemático, para que você possa entender o desenho, você começa a perceber a forma de uma maneira tridimensional. Então você vai começar depois, aqui nós estamos ainda falando de frente e perfil. No futuro você vai entender desses desenhos a ponto de você poder rotacionar ele em qualquer posição, que é o nosso objetivo com o desenho esquemático. É você conhecer o objeto de uma forma tridimensional. Tá legal? Ou seja, você para de observar e ver o que você está observando apenas e você começa então a entender através do primeiro passo que foi observar. Confuso, né? É bem confuso, mas eu vou explicar uma hora no vídeo só isso para que vocês fiquem mais tranquilos. No entanto, no momento, vocês devem entender que na observação a principal arma que vocês vão usar é... Vou fechar aqui uma janela. A principal arma que vocês vão usar, no caso, na observação, é entender aonde estão as coincidências. O que o olho coincide com a boca, a orelha. São essas coisas que vocês devem, e eu chamo a atenção de vocês agora para entenderem nesse desenho, beleza? Uma vez feito isso, e aí? O que eu faço? Eu vou passar aqui para vocês. Nós vamos, escolhido um método, no caso, começamos pela observação e depois, segundo plano, para o desenho esquemático, nós vamos então passar a usar isso de uma forma mais estratégica. Deixa eu ver aqui, ó. Nós vamos partir dessa estrutura, tá? Essa estrutura aqui, eu coloquei um círculo e meio círculo. E aqui eu também posicionei esse meio círculo também formando o rosto. Vocês veem que ele está diferente, né? Que ele está deitado e que ele está em pé. Tudo bem? Aqui geralmente a gente acaba cortando, né? Até eu fiz aqui um outro tudo onde eu corto essas linhas. Então vocês percebem que eu marquei aqui naquela forma do círculo, né? E no caso eu tracei aqui uma linha, seria as linhas, linha da orelha, a linha dos olhos. Então aqui de novo tracei a linha da orelha e a linha central, né? A linha central. Essa aqui também representa a linha central, por mais que ela marque a orelha, ela também é um eixo, fosse a espinha dorsal do nosso desenho. Porém, o que acontece? A partir desse esquema, que no caso nós temos aqui, é o que vocês vão utilizar para criar os seus desenhos. Tá legal? Esse é o ponto. E daí assim, quando você observa, partindo de como usar essas formas geométricas, né, para criar, a base é entender a oval da cabeça, tá? Aqui, por mais que eu usei um círculo para representar essa minha forma, vocês percebem que ela não atende à necessidade. Ela é menor, tá certo? Isso já é uma base de observação. Por mais que eu quisesse, então, vamos dizer que nesse desenho, vou criar uma camada aqui, por mais que eu quisesse dizer, olha, eu quero que aqui seja a linha da orelha, mas não é, a linha da orelha está um pouco mais adiante. Eu quero que esse daqui seja o formato da minha cabeça, o crânio viria aqui. Isso não vai funcionar, porque o meu crânio é maior. Só que se eu fizer uma oval maior, nesse modelo aqui, ela vai ocupar praticamente toda a cabeça, e não é essa a minha intenção. Tá certo? Não é essa a minha intenção. Tá ok? Porém, e nesse outro esquema aqui de frente, por mais que eu queira fazer isso aqui, ó, que é uma oval, né?
Não é essa a minha intenção nesse momento. Eu estou trabalhando com formas bem geometrizadas, bem geométricas realmente, tá? Que é para vocês entenderem que essa é a nossa base de trabalho, tá certo? Então, vamos nessa, vamos lá. Vamos tirar aqui um áudio do meu telefone. Muito bem. Então, entendendo que nós vamos partir da criação de uma oval para depois usar essa estrutura, no caso, para criar minha cabeça, eu adotei uma forma. Passo número 1. Adotei a oval. Seja, nesse caso aqui, a oval é o principal elemento para se criar uma cabeça, tá? Só uma observação, ovais de desenho de mangá, elas têm tamanhos diferentes, tá? Isso nós vamos ver em uma outra aula, porém o objetivo aqui no final vocês vão entender como aplicar isso em qualquer forma geométrica, seja ela uma oval, um quadrado, o que vocês quiserem, tá? Porém nós vamos pegar só o que é importante para nós. E o que é importante para nós? Eu vou usar aqui as linhas auxiliares, como eu já havia dito antes, para definir as partes do rosto. Então aqui eu trago o desenho dessa moça onde a gente observa dentro da foto dela várias coincidências. Então, ó, a boca ela coincide com o início da íris, não no meio da íris, né? O nariz coincide com o começo dos olhos. E, enfim, são algumas coincidências, tipo a sobrancelha com a altura da orelha, né? São algumas coincidências. Porém, eu trouxe um checklist aqui para vocês marcarem coisas importantes. Toda cabeça tem isso, tá? Toda cabeça você vai marcar a altura dos olhos, vai marcar a altura do queixo, vai marcar a altura do cabelo. São as primeiras 3 alturas que você define no desenho. Vou mostrar aqui para vocês isso na prática. Tá? Deixa eu pegar uma folha limpa aqui. Por exemplo, primeira coisa, altura dos olhos. Então vocês vão traçar uma linha que marca a altura dos olhos. Okay? Vocês vão fazer uma outra linha que marca a altura do queixo. Para baixo. Vocês vão fazer uma outra linha que marca a altura do cabelo, onde ele começa aqui. Ó. Certo? Esse caso até a parte final, que não aparece na nossa foto, então não é importante. Tá? Mas marcaria a altura final também. Vocês vão marcar a altura do nariz. A altura do nariz é um ponto importante, tá? Isso eu estou indo numa ordem, como eu faço geralmente, tá? A altura da boca. Então vocês vão marcar aqui a altura da boca também. E daí vocês vão, por exemplo, qual é o tamanho dos olhos? Qual é o tamanho dos olhos? Tá? Esse olho tem esse tamanho. Beleza. Nós definimos o tamanho dos olhos. Qual é o espaço entre os olhos? Será que o espaço entre os olhos é do tamanho de um olho ou é maior? Eu acho que nesse caso aqui ele é um pouquinho maior. Tá? Não sei quanto, às vezes um olho e meio ou um olho e pouquinho, não sei. Mas ele é maior do que o tamanho do olho. O espaço entre os olhos é maior. Tem desenhos, ou tem artistas, ou tem métodos aí de desenho que ensinam a desenhar a cabeça, que diz que o espaço entre os olhos é igual a um olho. Acontece. Eu por muito tempo usei esse recurso. Dependendo até o que eu vou fazer, eu acabo usando também. Porque não existe uma regra. Aí que tá. Existem eu fazer as minhas regras. Isso que é legal. E no desenho esquemático, você ter essa consciência de que você é quem manda é fundamental para criar os seus personagens. Porque se você ficar preso a métodos, enfim, fulano me ensinou a desenhar desse jeito, só isso que é verdade, não existe outra verdade, você vai ficar sempre amarrado. E no desenho esquemático e no desenho de criação, você não pode ter essas amarras. Você tem que entender que você pode fazer seu método. Olha só, método. Eu diria que eu chamo de método, mas é o seu esquema de desenho. Você vai montar o seu esquema de desenho. Por isso eu falo método, o método acaba misturando, não é essa a nossa intenção. Método é outra coisa, tá? As pessoas confundem e chamam de método e vira essa bagunça. No entanto, são esses esquemas de desenho. São esquemas de desenho, tá? O esquema de desenho está dentro de um método, para vocês entenderem. Porém, é vocês que mandam, tá? Se vocês não entenderem que é vocês que mandam, vocês estão enrolados. O que acontece? Vamos lá. Depois que eu defini, então, o espaço entre os olhos, eu vou definir a altura da linha da minha sobrancelha. Eu gosto de definir o seguinte, ó. Eu costumo definir, primeiro passo, eu defino a altura na base, a altura nos cantos e a altura na dobra. E defino também onde ela começa, onde ela termina e onde ela dobra. Eu costumo ter essas marcações para fazer a sobrancelha de um personagem, porque isso depois me ajuda a pensar na expressão do personagem. Porém, é só uma dica, tá? Como eu disse, não existe um método, né?
um esquema de desenho certo. Vocês podem criar os seus esquemas. Eu, por exemplo, faço dessa forma porque para mim é melhor. Tá? A altura das orelhas. A altura das orelhas, nesse caso aqui da nossa amiga, ela está na altura de cima. E detalhe, aonde começa a ser a parte de cima, todo mundo fala a parte de cima, né? E a parte de baixo? Eu costumo começar a parte de baixo nessa altura aqui, ó. E no caso dela não está aparecendo, parece que está aqui, mas não é verdade. A orelha dela não é tão pequena, né? Mas o tamanho da orelha é relativo, cara. A pessoa tem um tamanho de orelha diferente. Eu gosto de pensar na parte de cima e da parte de baixo eu resolvo conforme o modelo, tá? E a largura da boca? A largura da boca, nesse caso aqui da nossa amiguinha, ela se encontra no começo da íris do olho. Normal. Eu costumo usar na metade. Porém, são regras que eu defino nos meus esquemas. Porém, vocês têm a liberdade de definir o que fica melhor. Só não pode passar muito, tá? Existe um limite, tá? E esses limites são baseados aonde? São baseados no mundo real. No caso aqui que eu estou dizendo uma foto real, eu posso pesquisar umas 100 pessoas. Eu tenho certeza que todas elas não vão ter uma boca que venha até o canto do olho aqui, ó. Opa. Até o canto do olho aqui. Ninguém vai ter uma boca que venha até aqui, ó. A não ser que seja o Coringa, mas nem o Coringa ele pinta ou ele rasgou a boca dele, né? Porém, isso é um fato, tá? Por que esses fatos existem? Esses fatos regem uma realidade, regem nosso mundo. E vocês entenderem essas realidades faz com que vocês aprendam quais são as regras que existem nessa realidade. E se existem regras na nossa realidade, quando vocês vão criar o personagem de vocês, vocês podem brincar com essas regras. Isso é o mais legal. Porque quando você aprende que você pode criar o seu próprio esquema, esse esquema ele vai estar baseado dentro do universo que você definir. As regras do seu universo. Beleza? Não vamos falar uma hora sobre isso com mais detalhes. Certo? Mas é isso que vocês precisam saber por enquanto. Então, galera, vejam e sigam esse checklist aqui, ó. Tá? Essa é uma ordem bacana, porque querendo ou não, qualquer desenho que vocês forem criar, vocês vão ter que definir esses pontos. Seja nessa ordem que eu coloco para vocês, ou seja na ordem que vocês acharem melhor dentro do esquema de vocês. Porém, são os pontos importantes que qualquer cabeça de qualquer formato precisa ter para você poder, então, não esquecer de desenhar uma orelha. Né? Esqueci um olho, imagina. Não pode. Ou, a não ser que no mundo de vocês tenha essa regra. O cara só tem uma orelha. Ou a orelha do cara está no meio da cabeça. Não sei. Ah, o mundo de vocês é o mundo de vocês. Tá? Isso que é bacana. Vocês têm que entender que o que eu estou ensinando aqui para vocês é a compreensão desse mundo, desse universo. Beleza? Bem, olha só. Então, como criar minhas linhas auxiliares para desenhar um rosto? Eu vou começar, pessoal, aplicando o que eu acabei de falar aqui para vocês desde o começo. Então, cada desenho, cada desenho, ele vai ter o seu esquema de rosto, tá? Eu não vou passar aqui muito em detalhes, mas o que vocês vão aprender? O que vocês vão fazer? Primeiro passo, vão fazer um círculo. Então, vou aumentar aqui a minha visualização, né? Eu vou fazer, eu gosto de começar com a linha do eixo, tá? Então, vou traçar aqui uma linha central. Ok? Eu percebo aqui que a cabeça... O legal de desenhar fotografia é que as cabeças elas nunca estão certinhas, tá, pessoal? Esse cara aqui, por exemplo, ele tem... Parece que um olho mais alto que o outro. Que é normal, uma pessoa nunca tem uma face igual, tá? Porém, esse olho parece bem torto aqui, mas tudo bem. Vamos ignorar esse fato aí. Aí eu vou desenhar a oval, beleza? Geralmente, um círculo, eu gosto de começar ele pensando onde começa o crânio dele. Eu acredito que o crânio dele esteja bem aqui. Eu vou desenhar o meu círculo, tá? Posso usar um compasso às vezes, tá? Olha como esse cara tem um esquema diferente. Se pegar aqui a metade desse círculo e jogar para baixo, eu acho que vai dar esse aqui. Eu tenho aqui, então, no caso, a inclinação da oval do rosto dele. Vou simplesmente passar a observar esses pontos aqui. E daí? Eu percebo então que essa linha ela acaba sendo até irrelevante para mim, porque o nariz dele está um pouco abaixo, a boca dele também. As coincidências que eu vejo aqui nesse garoto, ó,
Olha só que coisa interessante. Será que eu... Tá bem retinho. Ela não está nem no meio nem no começo. Olha que coisa muito legal. Né? Onde começam os olhos, será que o espaço entre os olhos é o mesmo, o tamanho do olho? Será que o espaço do olho até a orelha é igual ao tamanho de um olho? Não sei. Parece que a orelha desse cara é super alta. Ela começa lá em cima, tem uma orelha mais alta do que todo mundo, né? Ela passa da altura, ela passa da altura da sobrancelha. Olha que curioso, né? Outra marcação importante, a altura do cabelo. Então, nós temos aqui o cabelo do nosso rapaz, né? E dá só uma olhada. Eu tenho aqui um esquema. Esse esquema, eu posso pegar ele depois e mover aqui para o lado. E eu posso, então, com esse esquema novo, criar um personagem. E não precisa ser esse cara, pode ser qualquer outro. Eu posso pegar e traçar outras características, tá? Mas eu quero que vocês vejam como esses esquemas vão mudando, né? Aqui nós vimos várias situações que são interessantes, porém tem algumas coisas que têm limites, tem o máximo e o mínimo de respeitar essas regras, tá? Se nós vermos aqui uma pessoa diferente, um outro rapaz aqui, vou até criar uma camada, vamos fazer a mesma coisa. Esse é o exercício de vocês, tá? O exercício de observação inicialmente. Vocês vão traçar as principais linhas do seu desenho. Como esse cara aqui já tem um olho mais certo, ó, né? Vamos pensar aqui no círculo. Vamos pensar que a cabeça dele começa aqui. Se eu for traçar um círculo, ele vai estar... Olha só que interessante. É claro que meu círculo está bem ruinzinho, né? Se quiserem usar um compasso, pode, tá, pessoal? Eu acho que é válido. Olha só que interessante aqui as inclinações do rosto desse cara. Opa, lá embaixo. Então vocês percebem que o círculo já matou a altura do nariz. Acontece, olha só esse esquema. Se eu der um zoom aqui, vamos trabalhar aqui mais de perto, né? Olha só onde coincide o nariz, a boca, o final dos olhos, tem um tamanho. Porém, o espaço entre os olhos... Opa, eu fiz uma errada, né? Estou com uma linha meio grossa. Parece que o espaço entre os olhos é do tamanho de um olho. Curioso, né? Até um pouco menor, talvez. E até aqui, ele é menor que um olho, ao contrário do outro, né? Esse cara começa a altura da orelha dele aqui e ela é mais alta. Ela é igual ao cara lá, tem a orelha mais alta, olha aí. Característica desse pessoal aqui, entendeu? Mas acontece, cada um. Tá? A altura do cabelo. Temos aí, então, o nosso esquema aí. Certo? Marca o pescoço também bacana, no outro eu não marquei, vamos ver o que você tem. Né? No outro não vai dar porque eu tenho outra camada. Mas se nós pegarmos aqui, por exemplo, esse novo esquema, a gente pode perceber que, se parar para analisar, ele tem uma proporção um pouquinho diferente. Aqui é difícil da gente ver porque eu estou usando o pincel da mesma cor. Eu vou trocar a cor aqui rapidinho para que a gente possa entender quais são as características. Olha que interessante. Por mais que... Vamos analisar aqui. Esse cara tem o nariz mais alto, a boca e o queixo estão na mesma altura. A cabeça, o cabelo começa praticamente na mesma altura. O tamanho dos olhos é diferente, dá para ficar visível aqui. Um tem o olho mais espaço entre os outros. Né? Aonde termina a boca é bem equivalente também. Um tem a cabeça mais larga que o outro, tem a cabeça mais fina, o outro tem um queixo mais quadrado, isso é normal. As variações acontecem. Porém, o que vocês viram aqui? Que existem pequenas diferenças. E vocês vão fazer isso, galera, com as demais imagens que estão aqui. Ó. Eu trouxe vários tipos de pessoas diferentes para que vocês possam exercitar. Eu vou disponibilizar essas imagens para vocês depois estarem fazendo, tá? Eu vou gravar um vídeo, inclusive, onde eu desenho todas essas cabeças. Isso usando a observação, tá legal? Deixando daí o desenho esquemático, que é o objetivo dessa aula, só para desenhos esquemáticos. Aqui nós vamos usar essas fotos só para entender aonde as coisas estão localizadas. Fica claro isso aí. Okay? Eu vou gravar um outro vídeo onde eu vou desenhar cada cabeça com as suas características respectivas baseada na observação. Então eu vou meio que retratá-los ao lado, através do desenho. Beleza? Isso é uma outra coisa que eu vou fazer. Mas eu trago aqui nesse exercício vários tipos de pessoas diferentes. E é bacana, olha nesse modelo aqui, por exemplo, que a altura da boca
e do queixo vão ser diferentes. Por quê? Porque ele está sorrindo. Eu não consegui achar um japonês aqui que não estivesse sorrindo, né? São todos alegres. E daí, essa estrutura de cabeça, vocês vão perceber que ela vai mudar. Ou seja, quando você sorri, essa parte, ela tende a aumentar. O queixo, ele vai baixar. Isso é uma questão interessante de você pensar no seu personagem. Quando a boca abre, quem move é o queixo. E nesse movimento do queixo, o queixo ele aumenta de tamanho. Então, se nós fizéssemos uma comparação com os nossos antigos esquemas, que eu tenho aqui, deixa eu ver onde eles estão, né? Vamos fazer um teste aqui, para vocês verem que vai dar uma medida diferente do queixo, beleza? Só abrir aqui uma camada nova. Vamos fazer o mesmo esquema, vamos lá. Primeiro passo, vamos desenhar a linha central, a linha do eixo, né? Chamo de linha do eixo, mas pode ser também linha central. Vamos dar um zoom aqui para a gente olhar esse garoto e vamos entender algumas questões. Por ele estar sorrindo, olha só, mesmo ele sorrindo, a boca dele não passa. Não é que o cara sorri que a boca dele vai ficar igual a do Coringa, vai passar do limite, tá vendo? A deformação que eu vou mostrar aqui é diferente. Olha o nariz dele. O nariz dele já não coincide com os olhos, olha só que coisa interessante. O nariz dele é meio mais largo do que os olhos. Enquanto os outros começavam no mesmo sentido, o dele, o nariz é mais largo. A altura do nariz, né? A altura dos olhos já marquei, a altura do cabelo aqui, a altura da sobrancelha, que a gente acaba esquecendo de marcar nos outros. A altura da boca eu vou marcar dessa forma, eu marco a abertura da boca. Tá? Isso é uma outra sacadinha, uma outra dica. E a altura do queixo, que é o que nós queremos descobrir aqui. Olha como a altura da... Por mais que pareça que ele está com a cabeça um pouco inclinada, que é o que aparenta, a orelha dele termina onde começam os olhos. E a parte de baixo, na altura da boca. Há casos que acontece esse tipo de situação, tá, pessoal? Isso aqui é legal, vocês entenderem cada tipo de pessoa. Até porque, vamos citar um exemplo aqui. Digamos que vocês adotam um esquema padrão de desenho. Aí você quer desenhar um japonês, quer desenhar um negro, quer desenhar um cara branco, e você usa sempre o mesmo esquema. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque você percebe aqui na prática que cada pessoa, cada característica fisionômica de pessoa, de raça, elas possuem nuances, elas possuem variações. E vocês, através apenas da observação, vocês vão entender quando vocês vão aplicar essas diferenças que existem no desenho que vocês estão criando. São os tipos, tá? Um exercício de criar tipos. Nós vamos fazer isso depois uma outra hora também. Aqui o objetivo é só aprender a observar. Olha esse outro... desculpa. Voltando aqui no nosso cara, né? Vamos lá. Eu vou arrastar o esquema dele aqui para o lado. Vamos nessa. Faltou coisa, né? Faltou a oval. Vamos pensar aqui, a oval do cara. Só deixa eu selecionar a camada de novo. E pegar o pincel e vamos traçar o oval. Então, o oval dele está mais ou menos, olha só. Aqui. Perceba que o rosto dele é mais alongado. Está mais alongado por quê? Por causa do queixo. Fica aqui, não sei, vamos ver. Vamos pôr em cima ali para a gente descobrir. Vai rolar? Esses estudos de observação vocês podem fazer usando o decalque, tá, pessoal? Ou a mesa de luz. Vocês podem fazer essas análises, porque vocês devem estar pensando, cara, eu não tenho uma mesa digital, eu não tenho um computador, como é que eu faço? Pega um vidro, um acrílico, uma caixa de sapato e comecem a brincar. Essa aqui é a dica, tá? Comecem a brincar com isso. Eu vou mostrar como é que vocês fazem uma mesa simples de decalque para fazer em casa seus estudos. Mas olha que interessante, tá? O nariz dele está numa altura, olha como a boca subiu. Se bem que um japonês aqui, o espaço entre a boca e o nariz acabou ficando menor. Olha que interessante, o queixo aumentou um pouquinho, que nem eu disse que aumentaria. Não aumenta muito, tá, pessoal? Mas aumentou um pouco. Provavelmente a mesma proporção que a boca abriu aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês com o pincel. Ó, tá vendo aqui? Aqui é a abertura da boca. Só criar uma camada nova aqui para ilustrar isso. Aqui é a abertura da boca, tá? A boca está aberta bem aqui, ó. E a boca tá. O nariz está aqui, o nariz dele. Percebam que a diferença do queixo aqui, ó, que é bem pouquinho, é basicamente o tamanho da abertura da boca, que é proporcional. Isso é uma coisa que vocês vão observando. Se vocês pegam a mesma pessoa, que é o que nós vamos ver aqui agora, eu acho.
Não, ainda não. Mas se vocês pegam a mesma pessoa, né? No caso, ó, pegam a mesma pessoa, vocês traçam as linhas, o perfil e na frente dele, vocês vão perceber que se essa mesma pessoa sorrir, as suas medidas vão alterar também. Nós vamos fazer um estudo desse mais para frente. Por enquanto, o objetivo aqui é apenas entender onde estão as linhas, tá? Nesse caso. Aqui eu trago um estudo chamado Model Sheet. O Model Sheet é quando você posiciona um personagem de frente de perfil e traça as linhas que coincidem de queixo, boca, nariz, olhos, cabelo, orelhas e etc. Vocês compreenderem esse conceito de Model Sheet também é importante para vocês criarem seu personagem e que esse teu personagem que foi criado, ele não mude conforme o movimento. Tá? Ele não pode ser diferente. Tá certo? Uma vez que vocês aplicaram essas regras do desenho aqui do Model Sheet, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Como criar, como usar esses fundamentos, né, do desenho, no caso, para criar esses esquemas e aplicar isso em qualquer forma geométrica. Olha que coisa mais legal. Eu posso simplesmente aplicar esses fundamentos em qualquer formato, não precisa ser uma oval. A cabeça é uma oval, mas se eu tivesse aqui um quadrado, que nem aqui, ó, eu posso simplesmente aplicar eles no modelo que eu quiser. Olha só, eu tenho aqui então um quadrado, eu apliquei a linha dos olhos, eu apliquei, no caso aqui, a linha do eixo, a linha da boca, a linha do nariz. Aqui, no meu caso, minha boca coincide com os olhos. Meu nariz eu defini que ele vai estar dentro do espaço dos olhos. E por aí vai. E olha só como as coincidências elas acabam existindo na maioria dos desenhos, olha só. Elas estão ali presentes. Isso é uma coisa bem curiosa, mas geralmente você cria essas regras do seu personagem. E você entendendo as linhas, você tanto tem a liberdade de variar as suas alturas, olha como as distâncias são diferentes, tá? Como também você tem a liberdade de variar aonde você quer que as coisas coincidam. Por exemplo, meu nariz aqui ele pode ser só uma bolinha, se eu quiser. Você consegue ter controle. E para isso eu estou mostrando esse desenho para vocês. É para mostrar que quando você compreende quais são as linhas principais, as linhas auxiliares, que coincidem com os elementos do rosto, e você entende que dentro daquele universo, como elas funcionam, você pode então criar o seu próprio universo, onde as suas regras é que mandam. Por isso, criar personagem eu acho muito mais fácil do que se você pegar para observar e fazer na íntegra um retrato, vamos dizer assim. É muito mais simples. Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês agora como aplica, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, esse objeto aqui, ó, como eu transformo ele no Model Sheet. Tá? Então eu vou desenhar ele simplesmente aqui, olha só. Peguei aquela mesma forma, vou mostrar aqui para vocês, a mesma forma, tá certo? Eu não vou isolar aqui numa máscara, peraí. Daí vai ficar mais tranquilo. Vou isolar aqui numa máscara. Então, eu tenho aqui, no caso, a mesma forma. Porém, eu tenho ela aqui no movimento que seria meio lateral. Só que nesse movimento meio lateral, eu pensei nela de uma maneira tridimensional. Então, tridimensional, eu pensei que se eu olhar esse objeto bem de frente, eu não vou ver essa curva dele para trás. Essa curva para trás aqui eu não vejo. Ou seja, se eu olhar de frente, eu vou ver ela parecendo sei lá, uma mão aqui, né? Parece uma mão. Né? Eu posso fazer esse experimento, como eu descobri isso? Eu posso pegar uma mão, uma pera. Uma mão é mais legal, porque uma mão às vezes tem alguns que são mais tão curvos, igual essa aqui. Pega uma fruta e fotografa ela. Define onde é a frente, daí vira ela bem de perfil. Um movimento de seria quantos graus? 90 graus. Se movimenta ela 90 graus, você vai ter uma vista de perfil e faz uma outra foto. Faça uma brincadeira, desafio vocês, tá? Façam isso. Peguem aí peras, mamão, peguem qualquer fruta, uma banana, fotografem ela de frente, fotografem ela de perfil e em cima disso vocês vão começar a fazer igual eu fiz aqui, a criar os seus model sheets, tá certo? Em cima das fotografias que vocês fizerem, beleza? Isso vai ser bem legal. Eu vou adorar ver isso, vai ficar bacana. Tá legal? No entanto, o que acontece? Eu posso, em cima desse modelo Model Sheet, dar personalidade ao meu desenho.
que é o que eu mostro agora para vocês. Tá certo? Olha só como eu consigo, então, aplicar a criação de um personagem, no caso aqui, tem toda uma característica para ele, em cima do meu model sheet depois. E observação, eu consigo dar característica a esse personagem, onde ele, tanto de frente quanto de perfil, ele obedece às regras do meu universo criado. Olha que coisa interessante agora, até vou chamar a atenção para vocês, de algumas regras que eu estabeleci anteriormente. Tá? Ó, por exemplo, a direção aqui, a direção da boca, ela passa um pouco dos olhos. Aqui a boca dele não aparece, tá? Mas se aparecesse, ele estaria sorrindo aqui. Tá? Mais ou menos aqui, na verdade, ele estaria com a boquinha dele aqui sorrindo. E ela, literalmente, estaria no canto dos olhos ali. A questão do nariz aqui, ó. O nariz ele está largo, ó. Então, ele passa um pouco. São situações, olha que interessante. O nariz ele é mais largo de frente, e o perfil ele é mais afinado, vamos dizer assim, né? A altura da orelha, elas têm que ser iguais, ó. Senão dá zica. Né? A altura das sobrancelhas são iguais também. Bom, deixa eu ver aqui outras características. Bom, tem algumas questões que eu iria mudar se eu pudesse. Por exemplo, a sobrancelha eu começar um pouquinho mais para trás, dando esse espaço aqui, ó, porque senão fica parecendo que as sobrancelhas deles são meio juntas aqui, né? São detalhes que a gente vai afinando, né? Que foi um esboço. Mas se for levar na íntegra no model sheet, eu consigo ainda fazer alguns ajustes para ficar mais legal ainda. Porém, a ideia aqui é mostrar para vocês que, usando formas primitivas, que agora eu apaguei todas elas, eu consigo simplesmente criar os meus próprios personagens, tá? Essa é a grande sacada. E para a tarefa de vocês, eu vou passar um desafio. Eu quero que vocês façam fotografias de frutas, maçã, pera, sei lá, mamão, né, banana. Façam fotografias de frente e perfil. Rotacionem esse objeto. Definam onde é a frente e rotacionem ela. E depois eu vou trazer esse exercício, o meu exercício e vou mostrar para vocês também. Assim como vocês vão fazer, eu também irei fazer e irei apresentar as minhas ideias como dica para vocês de desenho. Tá legal? Então, o objetivo disso era esse. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês aprendem a criar os seus próprios esquemas de desenho. Valeu? Até a próxima.